As portas do elevador se abriram no 42º andar, e lá estava ele. Kieran Ashworth, 28 anos, terno de 3 peças Tom Ford e exatamente 0 dias de experiência real em banco. Seu rosto já estava vermelho antes mesmo de eu sair. Por 10 anos, configurei todas as defesas de firewall que protegiam o portal bancário de 4 bilhões de dólares do seu pai. Eu disse, minha voz firme apesar do tremor nas minhas mãos. Agora você está me demitindo porque saí 1 hora mais cedo uma vez. O sorriso debochado de Kieran era daquele tipo que vem de uma vida inteira sem nunca ouvir um não. Saia do prédio, Judy. A segurança vai escoltá-la até a saída. Tirei o cartão de acesso do meu cordão, as chaves do prédio do bolso e as joguei na mesa da assistente dele. O ruído metálico ecoou pelo saguão de mármore. Você tem 10 minutos antes que várias funções críticas de administração entrem em modo restrito de segurança e exijam revisão emergencial, eu disse, virando-me para o elevador. Aproveite a auditoria. A cor sumiu do rosto dele. Meu nome é Judy Castellano, e até aproximadamente 11 minutos atrás, eu era arquiteta sênior de segurança de infraestrutura na Patton Hale Financial Trust, uma das instituições bancárias privadas mais antigas dos Estados Unidos. Meu cargo parece impressionante, sem dúvida, mas meus começos foram tudo menos isso. Cresci em um apartamento de 2 quartos no Queens, onde minha mãe limpava prédios comerciais à noite e meu pai dirigia um caminhão de entregas. Eles me ensinaram que todos, do CEO ao zelador, merecem a mesma cortesia, o mesmo respeito, a mesma dignidade. Essa base moldou completamente a forma como abordei minha carreira. E, em última análise, foi o que me trouxe até este momento. A Patton Hale Financial Trust não era um banco qualquer. Fundada em 1887, atendia exclusivamente clientes de altíssimo patrimônio, famílias tradicionais, bilionários da tecnologia e administradores de fundos soberanos. Era o tipo de lugar onde o saldo mínimo em conta começava em 25 milhões, e a privacidade do cliente era mais sagrada do que qualquer exigência regulatória. Entrei na empresa em 2014, recém-formada no mestrado em segurança cibernética pela NYU, e após 3 anos brutais em uma consultoria. A gerente de contratação, Delphine Rothenberg, enxergou além das lacunas no meu currículo e da minha dívida estudantil. Ela viu alguém que entendia que tecnologia sem ética era apenas uma ferramenta perigosa nas mãos erradas. Não precisamos apenas de alguém que saiba construir muros, disse-me Delphine durante minha 3ª entrevista. Precisávamos de alguém que entendesse o que estávamos protegendo e por que isso era importante. Eu tinha 27 anos e era a primeira vez que alguém em posição de poder sugeria que o porquê importava tanto quanto o como. Meu primeiro projeto foi reformular os protocolos de autenticação do nosso portal de clientes. O sistema existente era um desastre. Algumas seções ainda utilizavam frameworks do início dos anos 2000. Outras foram adicionadas posteriormente por contratados que já não estão mais lá. Ninguém tinha documentação completa. Ninguém tinha um mapa completo do sistema. Passei 6 meses imersa em logs de servidor e tabelas de autenticação, criando documentação do zero e mapeando fluxos de dados que não eram revisados há 1 década. Quando finalmente apresentei minhas descobertas ao comitê executivo, consegui derrubar nosso ambiente de testes de 17 maneiras diferentes em 15 minutos. A sala ficou em silêncio. Theodore Ashworth, pai de Kieran e CEO, olhou para mim com uma expressão entre horror e admiração. Quanto tempo para consertar isso? 18 meses com a equipe e o orçamento certos, eu disse. Ou 18 dias antes que alguém com más intenções encontre o que acabei de mostrar. Obtive a aprovação do orçamento em 48 horas. A reconstrução do portal consumiu 2 anos da minha vida. Selecionei a dedo uma equipe de 8 perfeccionistas detalhistas que tratavam a segurança como um dever sagrado. Construímos algo extraordinário. Criptografia resistente a ataques quânticos, autenticação biométrica com detecção de vivacidade, análise comportamental capaz de identificar comprometimento de contas em segundos. Mas a verdadeira inovação foi o design humanizado. Incluía exceções para as realidades da vida. Pais tinham emergências. Pessoas adoeciam. Criei protocolos de escalonamento que permitiam o julgamento humano,
verificavam o acesso de emergência e estabeleciam prazos de tolerância para circunstâncias atenuantes. Delphine apoiou todas as decisões. Segurança que não leva em conta a humanidade não é segurança, ela diria. É apenas crueldade institucional. O portal entrou em funcionamento em setembro de 2016. Nenhum incidente de segurança registrado. Nenhuma tentativa de acesso não autorizado que ultrapassasse o primeiro firewall. 3 meses após o lançamento, Theodore me chamou para sua sala. Judy, você construiu algo notável, disse ele, deslizando uma carta sobre sua enorme mesa de mogno. Arquiteta sênior de segurança de infraestrutura, aumento salarial de 20% e participação acionária na empresa. Participação acionária na Patton Hale Financial Trust? Aquilo simplesmente não era oferecido a pessoas como eu. Diga que você vai continuar protegendo o que construímos aqui, disse Theodore. Não apenas os sistemas, mas a confiança. Levei essa responsabilidade a sério, talvez até demais. Eu ainda era a primeira a revisar os registros de segurança todas as manhãs. Ainda testava pessoalmente cada atualização. Ainda respondia a alertas fora do horário comercial, enquanto meus colegas encaminhavam os funcionários juniores. Minha equipe sabia que podia me ligar às 3 da manhã se algo parecesse errado. Eu construí uma cultura onde fazer perguntas não era sinal de fraqueza, mas sim de responsabilidade. Theodore Ashworth sofreu um AVC grave em março de 2022. Ele sobreviveu, mas o estrategista perspicaz que construiu uma instituição de 4 bilhões de dólares não conseguia mais assinar o próprio nome. O conselho nomeou seu filho, Kieran, como CEO interino. Kieran trabalhava como consultor havia 3 anos, comparecia a almoços executivos e recebia um salário que financiaria todo o meu departamento. Ele era formado em História da Arte por uma faculdade para a qual sua família havia doado uma biblioteca. Sua experiência profissional se resumia a 2 anos na empresa de capital de risco de seu padrinho. Em sua primeira reunião executiva como CEO, chegou 20 minutos atrasado, com um copo do Starbucks e 3 consultores estratégicos que pareciam recém-formados. Precisamos falar sobre eficiência operacional, anunciou Kieran, abrindo uma apresentação de slides criada naquela manhã. Nossa estrutura de custos está inchada. Estamos implementando um corte de 20% no orçamento de todos os departamentos de tecnologia, com efeito imediato. A sala explodiu em protestos. 20% não era cortar gastos supérfluos. Era amputar funções essenciais. Isso é impossível, eu disse. Já estamos operando com recursos limitados. Um corte como esse comprometeria os protocolos de segurança, que protegem todas as contas de clientes. Kieran olhou para mim como se eu fosse um móvel que de repente começou a falar. E você é Judy Castellano. Eu projetei a infraestrutura de segurança que manteve esta instituição livre de violações por 8 anos. Administrar uma empresa exige decisões difíceis. Tenho certeza de que você encontrará uma solução. Delphine me alcançou no corredor depois. Ele não entende o que está fazendo. Então façam com que ele entenda. O conselho lhe deu total autoridade operacional. Temos 6 meses para provar que ele consegue lidar com a situação, ou eles considerarão candidatos externos. Eu me perguntava se conseguiríamos chegar a 6 semanas. Os cortes começaram imediatamente, mas foram ataques cirúrgicos planejados para causar danos. Kieran tinha como alvo qualquer um que o questionasse, qualquer pessoa leal a Theodore. Delphine foi a primeira a ser forçada a se aposentar precocemente, recebendo apenas uma fração dos benefícios a que tinha direito. Ela lutou contra isso até que o estresse a levou ao hospital com palpitações cardíacas. Depois vieram os gerentes de nível médio que haviam construído conhecimento institucional ao longo de décadas. Aposentadorias forçadas, planos repentinos de melhoria de desempenho para pessoas que tinham avaliações excelentes por 20 anos. Meu departamento perdeu 2 engenheiros seniores no primeiro mês. Ambos tinham família. Ambos receberam 2 semanas de indenização, apesar de anos de serviço impecável. Estamos contratando terceirizados, disse-me Preston Whitlock, o novo diretor de operações. Os terceirizados não têm a autorização de segurança necessária para este trabalho, expliquei.
Então providencie a autorização para eles. Isso significa uma verificação de antecedentes de no mínimo 6 meses. Depois, trabalhe mais rápido para preencher as lacunas. Comecei a trabalhar 70 horas por semana, monitorando sistemas que antes tinham supervisão dedicada, executando atualizações que antes exigiam uma equipe de 3 pessoas. Minha família parou de perguntar quando eu voltaria para casa. Meu médico começou a usar palavras como esgotamento e insustentável. Mas os sistemas continuaram firmes. Todas as manhãs, seguíamos sem violações, protegendo as contas dos clientes e preservando a confiança que Theodore me pediu para proteger. Então, chegou a sexta-feira que mudou tudo. 14 de outubro. Minha mãe ligou às 14 horas. Algo incomum, porque ela nunca interrompia meu trabalho a menos que fosse realmente urgente. Judy, é o seu pai. Ele desmaiou no trabalho. Estão levando-o para o hospital Elmhurst. Ataque cardíaco. Avisei minha equipe que tinha uma emergência familiar e saí correndo. Encontrei meu pai no pronto-socorro, consciente, mas muito pálido. Estavam preparando-o para um cateterismo cardíaco. Minha mãe tentava se manter forte, mas vi nela o mesmo medo de quando eu tinha 12 anos, quando meu pai perdeu o emprego, e de quando ela enfrentou aquele susto com o câncer. Segurei sua mão. Preenchi os formulários do seguro. Liguei para meu irmão. Fiz o que qualquer família faz, quando o mundo parece encolher até virar apenas uma sala de espera de hospital e uma oração. O procedimento durou 4 horas e exigiu a colocação de 2 stents. O cardiologista disse que ele ficaria bem com medicação e mudanças no estilo de vida, mas precisaria permanecer em observação durante a noite. Fiquei até às 20 horas, até meu pai estar acomodado e dormindo, e até a irmã da minha mãe chegar. Quando finalmente fui embora, estava esgotada. Voltei para meu apartamento e me deixei desabar. Na manhã seguinte, cheguei às 7h30, 30 minutos mais cedo do que de costume. Preston estava esperando ao lado da minha mesa. Kieran quer falar com você. O escritório de Kieran era todo de vidro e metal polido. Ele o havia redecorado imediatamente. Estava sentado atrás da mesa, acompanhado por Preston e Sloane Carmichael, o diretor de recursos humanos. Sente-se, Judy. A cadeira havia sido colocada propositalmente mais baixa do que a dele. Uma demonstração de poder tão óbvia que seria engraçada se meu estômago não estivesse embrulhado. Você saiu do trabalho ontem às 14h15 sem autorização formal e sem seguir os procedimentos adequados. Senti um aperto no peito. Meu pai teve um ataque cardíaco. Avisei minha equipe e fui embora. Seu contrato estabelece que qualquer alteração no horário de trabalho exige aprovação do supervisor com pelo menos 2 horas de antecedência. Foi um ataque cardíaco. Por definição, não era algo que pudesse ser avisado antes. Sloane empurrou uma pasta sobre a mesa. Estamos analisando o seu desempenho. Houve faltas a reuniões, recusas às solicitações da liderança e resistência a novas diretrizes. Abri a pasta. Era pura ficção. Reuniões para as quais eu jamais havia sido convidada. As solicitações recusadas eram minhas negativas, em comprometer protocolos de segurança. A suposta resistência era apenas minha insistência em seguir as normas. Isso é inventado, respondi. Essa é a sua interpretação, disse Preston. Nós vemos um padrão de comportamento de alguém que acredita estar acima das regras. Eles vinham construindo aquele caso havia semanas, esperando apenas um deslize. Estamos encerrando seu contrato com efeito imediato, declarou Kieran. Você receberá 2 semanas de indenização e as informações sobre o seguro cobra. A segurança vai acompanhá-la até a saída. 10 anos. 10 anos de jornadas de 18 horas. 10 anos atendendo emergências às 3 da manhã. Tudo reduzido a 2 semanas de indenização. Vocês não conseguem operar aquele portal adequadamente sem uma transição de conhecimento. Falei em voz baixa. Kieran soltou uma risada. Ninguém é insubstituível. Vamos ficar bem. Foi naquele momento que tudo fez sentido. Não era sobre eu ter saído mais cedo. Era sobre dinheiro. Sobre eliminar o colaborador individual mais caro.
sobre trocar conhecimento institucional por terceirizados baratos que não fariam perguntas. Levantei-me. Durante 10 anos, configurei todas as defesas de firewall que protegiam o portal bancário de 4 bilhões de dólares do seu pai. Agora vocês estão me demitindo porque saí 1 hora mais cedo uma única vez. O sorriso de Kieran já começava a surgir. Saia do prédio. Retirei meu cartão de acesso e meu dispositivo de segurança contendo os backups físicos das áreas protegidas da instituição e o joguei sobre a mesa de Sloan. Vocês têm 10 minutos antes que várias funções críticas de administração entrem em modo restrito de segurança e exijam revisão emergencial. Aproveitem a auditoria. A expressão de Kieran mudou imediatamente. Confusão, depois preocupação, depois medo. Do que você está falando? Exigiu Preston. O portal possui um protocolo de governança de segurança que exige validação de determinadas operações críticas por mais de um responsável autorizado. Como arquiteta-chefe do sistema, eu era uma dessas pessoas. Sem uma transferência formal de responsabilidades, algumas funções administrativas de alto risco entram automaticamente em modo restrito até serem revisadas pela equipe de segurança. Eu projetei esse mecanismo justamente para evitar problemas causados por falhas na transferência de conhecimento. Aquilo não era totalmente verdade, mas era próximo o suficiente da realidade para que ninguém naquela sala pudesse me contestar. Você está blefando, disse Kieran com a voz vacilante. Preston já estava ao telefone. Ninguém atendia. Os terceirizados trabalhavam apenas em horário comercial. Isso é chantagem, afirmou Sloan. Não, isso é arquitetura. Construí um sistema que coloca a segurança acima da conveniência. Fiquem à vontade para ignorá-lo se conseguirem encontrar alguém com minhas credenciais e meu conhecimento. Deve levar uns 6 meses, ou talvez 6 minutos. Nesse instante, o telefone de Kieran tocou. Ele atendeu. Seu rosto perdeu a cor. Um cliente está tentando acessar a conta e o sistema está exibindo erro de autenticação. Na verdade, provavelmente era apenas alguém digitando a senha errada, mas a coincidência foi perfeita. Procedimentos prévios de bloqueio, falei. Conserte isso, pediu Kieran. Por favor. O que você quer? Era a primeira vez que eu o ouvia dizer por favor. Quero que você entenda uma coisa. Eu não construí esse portal apenas para ganhar a vida. Eu o construí porque seu pai confiou em mim para proteger algo importante. Centenas de clientes confiaram a vocês o patrimônio de uma vida inteira. Isso não é apenas sobre dados, é sobre confiança. Você estava prestes a desmontar toda a estrutura de segurança porque não queria entender como ela realmente funciona. O que você quer? Perguntou novamente. Pensei em Delphine no hospital. Nos engenheiros demitidos. No meu pai em recuperação. Quero uma reunião de emergência do conselho hoje à noite. Quero que todos ouçam exatamente o que vocês fizeram com esta instituição. Os cargos eliminados. Os protocolos comprometidos. O conhecimento desperdiçado por arrogância. Kieran olhou para Preston. Preston olhou para Sloan. Sloan olhou para o chão. Está bem, vou convocar a reunião. Mais uma coisa. Todos os funcionários afetados pelas demissões dos últimos 6 meses receberão revisão individual de seus casos, oportunidade de retorno quando aplicável e pacotes de compensação definidos com base no tempo de serviço e nas recomendações jurídicas. Isso vai custar milhões, respondeu Kieran, e ainda será muito menos do que custará uma investigação regulatória. Kieran pegou o celular. Reunião de emergência do conselho. Hoje às 20 horas. Ele desligou e me encarou. Pronto. Peguei meu telefone, abri o aplicativo de autenticação e digitei uma sequência de 16 caracteres. O modo restrito foi adiado por 24 horas. Mas isso é apenas temporário. Vocês precisam de transferência adequada de conhecimento, revisão de documentação e alguém nesta função que se preocupe com mais do que indicadores de eficiência. A reunião aconteceu na principal sala de conferências. 11 membros do conselho estavam presentes.
desde sócios veteranos com mais de 70 anos, até empreendedores de tecnologia na faixa dos 40. Martha Collingsworth, presidente do conselho e ex-governadora do Federal Reserve, abriu a sessão. Kieran, você convocou esta reunião. A palavra é sua. Tivemos um incidente de segurança que revelou falhas importantes em nossos procedimentos operacionais, respondeu ele. Pedi a Judy Castellano que apresentasse um relatório. Levantei-me. Nos últimos 6 meses, a Patton Hale Financial Trust perdeu 40% de seus profissionais de tecnologia mais experientes. Mais de 200 anos de conhecimento institucional acumulado, entre eles o CTO, 3 engenheiros seniores e diversos gestores especializados. Abri minha apresentação. Esta é a arquitetura do nosso portal. Ela foi desenvolvida ao longo de 10 anos e adaptada às necessidades específicas da instituição. Não é um sistema que qualquer pessoa aprende a operar em poucos dias. Esses protocolos protegem 4 bilhões de dólares em ativos de clientes. Todos exigem conhecimento especializado. Até esta manhã, eu era uma das poucas pessoas nesta organização com visão completa de como esses sistemas interagem, e várias das outras já haviam sido demitidas ou forçadas a se aposentar. Martha se inclinou para a frente. Por que não fomos informados dessa concentração de conhecimento? Porque apresentei 3 relatórios ao longo dos últimos 4 meses, e todos foram ignorados sob a justificativa de resistência às medidas de eficiência. Mostrei os registros de e-mail. Esta manhã fui demitida por sair do trabalho mais cedo, devido a uma emergência médica familiar. Meu pai sofreu um ataque cardíaco. Informei minha equipe. Segui os procedimentos disponíveis. E fui demitida no dia seguinte. A sala mergulhou em silêncio. Augustus Whitmore foi o primeiro a falar. Kieran, isso é verdade? Então apresentei os documentos de desempenho falsificados. Essas foram as justificativas apresentadas, reuniões para as quais eu nunca fui convidada. Protocolos de segurança que me recusei a comprometer. Atendimentos de emergência fora do horário de expediente completamente ignorados. Olhei diretamente para Kieran. Construí algo extraordinário para esta instituição porque Theodore Ashworth me pediu para proteger algo que realmente importava. Em 6 meses, você desmantelou as pessoas que tornavam essa proteção possível. A reunião continuou por 3 horas. Cada decisão tomada por Kieran foi analisada minuciosamente. Os cortes no orçamento atingiam funcionários experientes, enquanto novas contratações eram feitas sem experiência em serviços financeiros. As aposentadorias forçadas contrariavam o espírito dos contratos de trabalho. Ao final da reunião, o Conselho aprovou a abertura de uma investigação independente, uma auditoria externa e uma revisão de todas as decisões tomadas nos 6 meses anteriores. As medidas definitivas seriam formalizadas após a conclusão dos relatórios jurídicos, regulatórios e de conformidade. Às 22 horas, Kieran parecia ter envelhecido 10 anos. Martha pediu um breve intervalo e, em seguida, solicitou que Kieran, Preston e Sloan deixassem a sala. Quando todos retornaram, a expressão de Martha permanecia neutra. Kieran, o Conselho reconhece que você atuou em circunstâncias extraordinárias. A condição de saúde do seu pai o colocou em uma posição para a qual você não estava preparado, e nós assumimos a responsabilidade pela supervisão inadequada. Os ombros de Kieran começaram a relaxar. No entanto, as decisões tomadas colocaram esta instituição em um risco inaceitável. Com efeito imediato, você será transferido para uma função de projetos especiais voltada ao relacionamento com clientes. Também contrataremos um COO interino com experiência em serviços financeiros. Ele estava sendo rebaixado. Judy, disse Martha, voltando-se para mim. O Conselho gostaria de lhe oferecer um contrato revisado. Diretora de Segurança, reportando-se diretamente ao Conselho e com autoridade sobre todas as decisões relacionadas à segurança da infraestrutura tecnológica. Prioridade máxima: reconstruir a equipe e documentar procedimentos abrangentes de transferência de conhecimento. Cargo executivo, supervisão direta do Conselho, acrescentou Augustus, além de remuneração adequada, participação acionária e um pedido formal de desculpas. Olhei para Kieran,
humilhado diante das mesmas pessoas cuja aprovação buscara a vida inteira. Apesar de tudo, senti algo parecido com compaixão. Aceito, respondi, sob 2 condições. Primeiro, todos os funcionários afetados receberão revisão individual de seus casos, oportunidade de retorno quando aplicável e pacotes de compensação definidos com base no tempo de serviço e nas recomendações jurídicas. Segundo, Kieran receberá treinamento executivo adequado, não como punição, mas como investimento. Ele é filho de Theodore. Este é o legado dele. Merece a oportunidade de crescer e honrá-lo. Kieran me encarou. Algo em sua expressão mudou. Por que você faria isso? Porque meus pais me ensinaram que todos merecem dignidade, mesmo quando cometem erros, principalmente nesses momentos. Martha assentiu. O conselho aceita ambas as condições. A reunião foi encerrada às 22h30. Os membros do conselho se desculparam e demonstraram alívio por alguém finalmente ter se manifestado. Yet Heng, a empreendedora de tecnologia, foi a última a se aproximar. Isso exigiu uma coragem extraordinária. A ameaça de bloqueio do portal. Quanto dela era real? Sorri. O suficiente para transmitir a mensagem. Ela riu. Lembre-me de nunca jogar pôquer com você. Meu telefone tocou quando saí. Delphine Rothenberg. Ouvi sua voz antes mesmo da saudação. Reintegração completa, pagamento retroativo e pedido formal de desculpas. Você vai voltar? Ainda não sei. Meu médico quer que eu considere a aposentadoria. Mas saber que tenho essa escolha agora. Judy, você me devolveu a dignidade. Você me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Eu apenas retribuí o favor. Os 3 meses seguintes foram um caos organizado. 2 dos engenheiros desligados aceitaram retornar e foram recontratados. Contratei 3 novos profissionais seniores, priorizando tanto a ética quanto a competência técnica. Também criei sistemas de documentação para garantir que ninguém, nem mesmo eu, voltasse a ser um ponto único de falha. Kieran permaneceu em sua função de projetos especiais e, surpreendentemente, mergulhou de cabeça no programa de desenvolvimento executivo. Acompanhou cada departamento, fazendo perguntas que deveria ter feito 6 meses antes, e pela primeira vez, ouvindo de verdade. Eu nem percebia o quanto desconhecia certas coisas, disse durante uma reunião. Achava que liderança significava ter todas as respostas. Seu pai também passou por isso, respondi. A diferença é que ele teve humildade para admitir e pedir ajuda. Theodore voltou ao escritório em janeiro, em uma cadeira de rodas, mas mentalmente lúcido. Ele já sabia de tudo. Pediu para me ver no primeiro dia de volta. Judy, disse ele ainda com a fala um pouco arrastada. Disseram que você salvou o trabalho da minha vida. Eu apenas o protegi como você me pediu. Meu filho me contou que você também o protegeu. Isso exigiu mais generosidade do que a maioria das pessoas teria. Ele está aprendendo. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. A equipe que reconstruí tornou-se motivo de orgulho, não apenas pela excelência técnica, mas pelo compromisso com a ética. Implementamos uma regra de verificação de confiança. Qualquer membro da equipe podia interromper um projeto para avaliar se estávamos realmente honrando nossa responsabilidade com os clientes. Usamos essa regra 17 vezes no primeiro ano. Em todas elas, saímos melhores do que entramos. A cultura se espalhou por toda a Patton Hale Financial Trust e acabou se tornando prática institucional. Fomos destaque em uma revista especializada em tecnologia financeira. A matéria mostrava como um banco havia priorizado pessoas sem abrir mão da eficiência. Nenhum incidente de segurança registrado, índices altíssimos de satisfação dos clientes e retenção de funcionários líder no setor. Recebi convites para palestrar em diversas conferências. Recusei a maioria. Meu trabalho não era ser porta-voz. Mas aceitava quando podia ajudar alguém a evitar ser demitido por fazer a coisa certa. Meu pai se recuperou completamente. O susto o levou à aposentadoria,
algo de que ele reclamou até descobrir que adorava jardinagem e trabalho voluntário. Finalmente consegui ajudar seus pais financeiramente e eles aceitaram, disse minha mãe. Você conquistou isso porque se posicionou quando realmente importava. Isso vale mais do que qualquer salário. 2 anos depois, palestrei em uma conferência para mulheres da área de tecnologia. 300 mulheres em diferentes fases da carreira. Contei a verdade sem filtros. O ataque cardíaco. A demissão. O confronto. O momento em que precisei apostar tudo para dizer a verdade a quem estava no poder. Ninguém fala sobre isso. Defender o que é certo é assustador. As mãos tremem. Você não sabe se está sendo corajosa ou destruindo a própria carreira. Mas faz mesmo assim. Porque permanecer em silêncio enquanto algo que você construiu é destruído e pessoas que ama são prejudicadas é pior do que sentir medo. Fiz uma pausa. Às vezes você se posiciona e perde. Às vezes é demitida sem conseguir provar sua defesa. Às vezes sacrifica a carreira e ninguém agradece. Então você precisa decidir o que está disposta a perder. Quais princípios realmente valem o risco? Depois da palestra, uma jovem, talvez com 25 anos, recém-formada em engenharia e trabalhando em uma startup, aproximou-se de mim. Meu gerente está me pressionando para implementar algo que viola a privacidade dos usuários. Todo mundo parece achar normal. Estou errada em me preocupar? Sentei-me com ela por 30 minutos. Analisamos os aspectos técnicos, as implicações de privacidade e as possíveis consequências. Você não está errada. Confie nos seus instintos. Faça perguntas. Peça documentação. Solicite revisão jurídica. Proponha alternativas que atinjam o mesmo objetivo com menos risco. E se me demitirem, podem demitir. Mas você é talentosa e está apenas começando. Se posicionar não vai prejudicá-la. Vai defini-la. Empresas que realmente valem a pena enxergarão isso como uma qualidade. Ela assentiu ainda assustada. Quer saber a verdade? Quando deixei aquelas chaves sobre a mesa e disse a Kieran que o sistema entraria em modo restrito, eu sabia que o risco era real o suficiente para forçar uma conversa séria, mas não tinha certeza de quão rápido eles compreenderiam as consequências. Os olhos dela se arregalaram. Mas mesmo assim eu fiz. Porque algumas coisas importam mais do que a certeza. A privacidade dos usuários importa. Sua integridade profissional importa. Se você consegue se olhar no espelho sabendo que cumpriu sua palavra, isso importa. Ela saiu parecendo menos assustada e muito mais determinada. Não sei qual decisão tomou. Mas alguém lhe disse que suas preocupações eram legítimas. Que se manifestar era possível. Essa é a essência das histórias. Elas não falam apenas sobre o que aconteceu. Falam sobre o que pode acontecer. A Patton Hale Financial Trust continuou evoluindo. Treinamento ético de verdade. Não teatro corporativo. Auditores externos questionando nossas premissas. Proteção a denunciantes que realmente funcionava. Era perfeito? Não. Ainda cometíamos erros. Ainda enfrentávamos conflitos. Ainda buscávamos equilibrar crescimento e responsabilidade. Mas tentávamos. E construímos uma cultura em que fazer perguntas difíceis era valorizado. A infraestrutura tornou-se referência no setor. Arquitetura elegante. Nenhuma violação. Modelo para outras instituições. Publicamos artigos técnicos, ferramentas de código aberto e contribuímos para a comunidade de segurança. Delphine Rothenberg voltou em meio período como consultora sênior. Ela não precisava do dinheiro, mas sentia falta do trabalho. Sua memória institucional era valiosíssima. Almoçávamos juntas e conversávamos sobre aquele período turbulento. Você se arrepende? Perguntou certa vez. Do confronto. Existe uma versão da história em que eu simplesmente fui embora, respondi. E deixei todos aprenderem da maneira mais difícil. Então por que não fez isso? Porque nunca foi apenas sobre mim. Era sobre todas as outras pessoas. Kieran teria prejudicado clientes que confiaram em nós. E também o princípio de que experiência importa e de que as pessoas merecem dignidade.
E por que você estava com raiva? Disse Delphine com um sorriso. E por que eu estava com raiva? Às vezes, a raiva é uma resposta legítima à injustiça. Ela ergueu o copo em um brinde à raiva quando usada da maneira certa. 5 anos depois do incidente, Theodore Ashworth faleceu em paz, aos 83 anos. O funeral lotou uma catedral no centro da cidade com líderes do setor, clientes e funcionários que haviam passado décadas de suas carreiras na instituição. Kieran fez o discurso em homenagem ao pai, falando sobre sua visão, sua integridade e seu compromisso em fazer o bem às pessoas. Então disse algo que ninguém esperava. O maior legado do meu pai não foi a instituição que ele construiu, mas a lição que transmitiu por meio das pessoas que contratou. Pessoas que tinham coragem de dizer a verdade, mesmo quando isso era desconfortável. Pessoas como Judy Castellano, que se preocupavam mais em proteger o que era importante do que em proteger o próprio emprego. Ele olhou para mim. Eu era péssimo quando comecei. Arrogante, ignorante, perigoso. Judy poderia ter me deixado fracassar. Em vez disso, manteve sua posição e me deu a oportunidade de aprender com os meus erros, em vez de ser destruído por eles. Essa é a liderança que meu pai me ensinou. Depois da cerimônia, Kieran me encontrou no terraço com vista para o sul de Manhattan. Eu falava sério, disse ele. Conheço o trabalho das organizações sem fins lucrativos e, para falar a verdade, sou bom nisso. Bancos comunitários, microfinanças, educação financeira. Isso importa. Eu importo. Não por causa do meu sobrenome, mas porque finalmente aprendi a ouvir. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele me disse, perto do fim, que sua maior conquista foi criar um filho que aprendeu humildade, mesmo que isso quase tivesse custado os negócios da família. Observamos as luzes da cidade brilharem enquanto a noite caía. Você ainda pensa naquele dia? Perguntou Kieran. Às vezes, principalmente quando estou treinando novos funcionários sobre coragem profissional. Ele riu. É assim que chamamos aquilo? Eu sempre achei que fosse uma negociação com reféns. Foi um pouco dos dois. Os melhores confrontos costumam ser assim. As consequências de se posicionar nem sempre são dramáticas. Hoje, a maior parte dos meus dias é comum. Revisões de segurança, reuniões de equipe, planejamento estratégico. O trabalho de proteger o que importa raramente é glamouroso. Na maior parte do tempo, exige atenção cuidadosa aos sistemas e às pessoas. Mas de vez em quando, algo me lembra por que tudo isso importa. Uma engenheira júnior se preocupa com a pressão para entregar código mais rápido do que a segurança permite, e eu apoio sua decisão de adiar o lançamento. Nosso monitoramento comportamental detecta uma tentativa sofisticada de phishing antes que qualquer dano aconteça. Um organizador de conferência me pede para revisar seus protocolos, e eu identifico uma vulnerabilidade que poderia ter exposto dados dos participantes. Esses momentos não viram manchetes. São vitórias silenciosas no trabalho contínuo de proteger aquilo que realmente importa. Tenho 35 anos agora. Sou a diretora de segurança mais jovem da história da Patton Hale Financial Trust. A primeira mulher a chegar à diretoria executiva vinda da área de tecnologia. Meus pais estão aposentados e saudáveis. Minha equipe é talentosa e continua crescendo. A instituição que ajudei a preservar está prosperando. E às vezes, tarde da noite, enquanto reviso registros de segurança, volto a pensar naquele momento no escritório de Kieran. O medo, a raiva, o risco calculado de apostar tudo para dizer a verdade a quem estava no poder. Penso em como tudo poderia ter dado errado. O conselho poderia ter ficado do lado de Kieran. A estratégia poderia ter fracassado. Eu poderia ter saído dali sem nada. Mas também penso no que teria acontecido se eu tivesse permanecido em silêncio. As inevitáveis violações. Os clientes prejudicados. A equipe desmotivada. A lenta deterioração de uma instituição que deixou de priorizar o que realmente importava. Alguns riscos valem a pena. Algumas causas merecem ser defendidas. Existem momentos que exigem coragem, mesmo quando o resultado é incerto.
O setor bancário mudou profundamente. Fintechs, criptomoedas, inteligência artificial. Em meio a tudo isso, um princípio continua o mesmo. A confiança é a base de tudo. Vi instituições fracassarem não por falta de tecnologia ou talento, mas porque esqueceram essa verdade. Priorizaram crescimento acima da segurança, eficiência acima da ética, lucros imediatos acima da sustentabilidade. A Patton Hale Financial Trust sobreviveu porque, em um momento decisivo, pessoas suficientes escolheram a confiança em vez da conveniência. O conselho escolheu a integridade em vez de se curvar a um herdeiro despreparado. Eu escolhi falar em vez de me calar. E Kieran, por fim, escolheu aprender em vez de alimentar o próprio ego. Construímos algo duradouro não apesar dos conflitos, mas por causa da forma como os resolvemos. Essa é a verdadeira história, não o confronto dramático, mas a reconstrução paciente que veio depois. Reconstruir equipes, documentar sistemas, criar culturas onde as pessoas possam questionar ideias sem medo. É isso que costumo dizer aos jovens profissionais que me procuram. O momento de se posicionar é importante. Mas o que vem depois é ainda mais importante. Você consegue construir algo melhor? Consegue criar a cultura em que gostaria de trabalhar? Consegue ser o líder que gostaria de ter tido? Alguns seguem esse conselho. Outros não. Alguns se posicionam e vencem. Outros se posicionam e perdem, mas constroem carreiras melhores sobre uma base de integridade. Todos eles são mais corajosos do que imaginam. No mês passado, uma jornalista me entrevistou para uma retrospectiva sobre a transformação da cultura organizacional no setor financeiro. O que fez você acreditar que conseguiria vencer? Ela perguntou. Eu não acreditava. Eu estava apavorada. Mas fiz mesmo assim. Porque a alternativa era assistir à destruição de tudo o que construí, sem sequer tentar impedir. Aquilo era pior do que o medo. Sua história pode ser repetida por outras pessoas? Pensei com cuidado. Minha história exigiu circunstâncias específicas. Um conselho disposto a ouvir. Influência suficiente para ser utilizada. E o momento certo. Nem todos têm essas vantagens. Mas o princípio pode ser aplicado por qualquer pessoa. Saiba pelo que vale a pena lutar. Entenda sua influência. Escolha o momento com inteligência. Aceite que o resultado não é garantido. Isso não é exatamente reconfortante. Mas defender o que é certo nunca deveria ser confortável. Se fosse fácil, todos fariam. O artigo apresentou a Patton Hale Financial Trust como um estudo de caso de correção de rumo institucional. Terminava com uma pergunta. A liderança ética realmente pode dar certo? Nossa resposta, sustentada por 5 anos de resultados, foi simples. Sim. Maior retenção significava custos menores. Segurança mais forte significava menos gastos com incidentes. Uma cultura ética gerava clientes fiéis por décadas. Fazer a coisa certa e fazer bem feito não eram objetivos opostos. Eram estratégias complementares. Estou escrevendo essas palavras em uma noite de domingo, no meu apartamento no Brooklyn. Amanhã voltarei às revisões de segurança, às reuniões de equipe e ao trabalho contínuo de proteger o que importa. Mas esta noite, estou refletindo sobre a jornada que começou naquele escritório e me trouxe até aqui. O caminho não foi linear. As vitórias não foram absolutas. As lições nem sempre foram claras. Mas construí algo que valeu a pena construir. Não apenas infraestrutura tecnológica, mas uma cultura de equipe que valoriza a ética tanto quanto a competência. Não apenas uma carreira, mas um exemplo do qual outras pessoas podem aprender. Penso na garota do Queens cuja mãe limpava escritórios e cujo pai trabalhava incansavelmente fazendo entregas. A garota que acreditava que educação e trabalho duro seriam suficientes. Ela era ingênua em alguns aspectos, mas estava certa sobre o que realmente importa. As pessoas importam. Os princípios importam. A forma como tratamos os outros durante os conflitos revela quem realmente somos. Não me arrependo do confronto, nem do risco, nem de apostar tudo na crença de que era possível dizer a verdade a quem estava no poder. Faria tudo de novo?
Sim, talvez de forma diferente, talvez com mais estratégia, talvez com uma comunicação mais refinada. Mas a decisão fundamental de me posicionar quando importava, proteger o que construí e exigir que as pessoas fossem tratadas com dignidade, eu repetiria exatamente da mesma forma. Porque algumas coisas merecem ser defendidas, algumas causas valem a luta, e alguns momentos exigem coragem, mesmo quando o resultado é incerto. Esta é a minha história, mas também é um lembrete de que todos nós enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre conforto e coragem, entre silêncio e manifestação, entre aceitar a injustiça ou enfrentá-la. As escolhas que fazemos definem quem somos mais do que qualquer cargo, salário ou símbolo externo de sucesso. Eu escolhi lutar. E venci. Não perfeitamente, não sem consequências, mas o suficiente para fazer diferença. E isso é tudo o que podemos esperar. Fazer diferença quando realmente importa. Se você acompanhou esta história desde o início até aqui, é porque algo nela falou com você. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez esteja vivendo agora. Talvez esteja se preparando para enfrentar algo semelhante. Lembre-se, você não está sozinho. O trabalho de construir culturas éticas, defender princípios e tratar as pessoas com dignidade acontece todos os dias em inúmeros escritórios. É realizado por pessoas que acreditam que isso realmente importa. Participar desta comunidade não significa apenas clicar em um botão de inscrição. Significa assumir o compromisso de acreditar que podemos fazer melhor, que organizações podem mudar, que falar abertamente é possível. Estamos trabalhando para alcançar 60 mil inscritos. Pessoas que acreditam que integridade não é negociável. Se isso faz sentido para você, será uma honra tê-lo conosco. A luta pela dignidade no ambiente de trabalho continua. A próxima história pode ser a sua. Quando chegar o seu momento, lembre-se. Coragem não é ausência de medo. É a decisão de que algumas coisas importam mais do que o medo. Continue firme no que acredita. Uma das maiores lições desta história é que competência sem caráter pode ser perigosa, mas autoridade sem humildade é ainda mais destrutiva. Judy passou anos construindo sistemas, processos e uma cultura baseada em responsabilidade, enquanto Kieran acreditava que cargos, títulos e poder formal eram suficientes para liderar. A narrativa mostra que organizações sólidas não são sustentadas apenas por tecnologia, dinheiro ou prestígio. Elas sobrevivem graças às pessoas que assumem responsabilidades, mesmo quando ninguém está observando. Também aprendemos que conhecimento institucional possui um valor que não aparece em planilhas. Quando empresas ignoram experiência, ética e dedicação em nome de ganhos imediatos, frequentemente criam riscos invisíveis que só aparecem quando já é tarde demais. Judy venceu porque compreendia algo que muitos líderes esquecem. Confiança é um ativo mais valioso do que qualquer indicador financeiro. Sua postura mostra que coragem não significa ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. No final, sua maior conquista não foi o cargo executivo, mas a preservação dos princípios que a acompanharam desde a infância. A verdadeira liderança não é impor autoridade, é proteger pessoas, construir confiança e criar ambientes onde fazer a coisa certa seja mais importante do que agradar quem está no poder. A história também nos obriga a refletir sobre quantas vezes estruturas inteiras são colocadas em risco por decisões tomadas por pessoas que nunca compreenderam aquilo que estão administrando. Judy poderia ter escolhido o caminho mais fácil: aceitar a injustiça, sair pela porta e deixar que os problemas explodissem sozinhos. Mas ela entendeu que silêncio também é uma escolha, e frequentemente uma escolha com consequências profundas. Muitas pessoas acreditam que integridade é apenas uma questão moral, mas a narrativa mostra que ela também é uma estratégia de longo prazo. Organizações prosperam quando existe confiança entre equipes, líderes e clientes. Quando a arrogância substitui a escuta, quando a política substitui a competência e quando o ego substitui a responsabilidade, o declínio começa silenciosamente.
A transformação de Kieran é um lembrete poderoso de que até mesmo pessoas despreparadas podem crescer quando encontram alguém disposto a confrontá-las com a verdade, em vez de simplesmente destruí-las. A história não é apenas sobre vencer uma disputa profissional. É sobre a coragem de defender valores quando seria mais confortável abandoná-los. É sobre entender que algumas batalhas não são travadas por cargos ou salários, mas pelo tipo de pessoa que escolhemos ser quando ninguém garante que venceremos. Agora me diz, você acredita que Judy foi justa ao dar uma segunda chance para Kieran depois de tudo o que ele fez? E na sua opinião, qual foi o maior erro de Kieran? A falta de experiência, a arrogância ou a incapacidade de ouvir quem realmente entendia o negócio? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se esta história fez você refletir sobre coragem, integridade e liderança, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui nós compartilhamos histórias que mostram como decisões difíceis podem mudar destinos inteiros. Sua participação ajuda a fortalecer esta comunidade que acredita que caráter, ética e coragem ainda fazem diferença no mundo real. Meu nome é Zelda Fairwright e há 2 anos vi minha supervisora destruir aquilo que ela considerava apenas planilhas e anotações de reuniões. Ela ficou atrás da minha estação de trabalho, anunciou para todo o departamento que 1 ano inteiro do meu esforço não tinha valor algum e em seguida, determinou que toda a auditoria que eu havia produzido fosse retirada dos processos ativos da empresa, enquanto 23 pessoas observavam. O que ela realmente rejeitou foi a estratégia de relacionamento que ajudava a manter nossos clientes mais importantes próximos da empresa. E foi naquele momento que, sem perceber, ela acabou me entregando a oportunidade que mudaria completamente minha vida profissional. Antes de contar como assistir ao desespero dela se tornou um dos momentos mais marcantes da minha carreira, peço apenas alguns segundos para você curtir o canal e se inscrever. O que vou compartilhar mostra como um ato de arrogância pode gerar consequências que parecem impossíveis até acontecerem diante dos olhos de todos. E acredite, você precisa conhecer cada detalhe dessa história. Deixe-me voltar ao começo de tudo, porque histórias de vingança raramente começam no momento da vingança. Há 18 meses, entrei na Pemberton Analytics como coordenadora de relacionamento com clientes. A descrição do cargo parecia bastante comum. Manter registros de comunicação, agendar reuniões de acompanhamento, monitorar indicadores de satisfação dos clientes. O que ninguém mencionou era que a empresa estava perdendo clientes em um ritmo muito mais acelerado do que a liderança estava disposta a admitir. A pessoa que ocupava minha função antes de mim permaneceu no cargo por apenas 4 meses, antes de pedir demissão sem aviso prévio. Minha supervisora, Quinla Braxworth, deixou claro desde o primeiro dia que considerava minha posição um gasto desnecessário. Ela era do tipo de profissional que acreditava que relações comerciais deveriam ser estritamente transacionais. Emitir faturas, prestar serviços, receber pagamentos e repetir o processo. A ideia de que clientes pudessem valorizar conexões humanas genuínas parecia incompatível com sua forma de enxergar o mundo corporativo. Mas durante minhas primeiras semanas na empresa, percebi algo diferente. Ao analisar os históricos dos clientes, encontrei páginas e mais páginas de registros frios, que pareciam ter sido produzidos por máquinas. Não havia personalidade, cordialidade, nem qualquer sinal de que alguém tivesse se preocupado em conhecer minimamente as pessoas que enviavam milhares de dólares para a empresa todos os meses. Então resolvi fazer algo que, naquele ambiente, parecia quase revolucionário. Passei a tratar os clientes como pessoas de verdade. Quando Vernon Hutchcraft, proprietário de uma empresa de manufatura de médio porte, comentou durante uma conversa de rotina que seu Golden Retriever havia sido diagnosticado com problemas no quadril, tomei nota. 2 semanas depois entrei em contato para saber como estava o tratamento. Ele ficou tão surpreso que alguém tivesse se lembrado daquilo que passou quase 20 minutos me contando sobre a viagem que fez para encontrar um veterinário especialista. Quando Constance Fairweather comemorou o 15º aniversário de sua empresa têxtil,
Enviei uma mensagem personalizada parabenizando-a pela conquista e perguntando sobre seus planos para os próximos anos. A conversa acabou resultando em um projeto adicional que gerou aproximadamente $12.000 em receita para a empresa. Não se tratava de grandes gestos nem de presentes caros. Eu simplesmente prestava atenção quando as pessoas compartilhavam aspectos importantes de suas vidas. Lembrava do que era significativo para elas e mantinha contato de maneira sincera. As pessoas percebiam isso. Quinla, porém, nunca compreendeu o que eu fazia. Ela passava pela minha mesa, via minhas anotações sobre conversas com clientes e demonstrava claramente sua desaprovação. Durante nossas reuniões mensais, analisava meus relatórios com evidente irritação. Por que você está gastando 45 minutos em ligações que poderiam durar 15? Perguntava enquanto batia a caneta na prancheta. As métricas de produtividade mostram que você está atendendo menos clientes por hora do que o esperado. Eu tentava explicar que conversas mais longas estavam fortalecendo os relacionamentos, que clientes estavam solicitando diretamente trabalhar comigo em novos projetos, e que nossa taxa de retenção havia aumentado 37% desde que comecei a adotar um atendimento mais próximo e personalizado. Mas Quinla só se interessava pelos números que cabiam perfeitamente em suas planilhas. O que ela não percebia era que eu estava construindo algo muito mais valioso do que simples registros de chamadas. Eu estava me tornando a ponte entre a empresa e as pessoas que mantinham nosso negócio funcionando. Roderick Yates, proprietário de uma rede de livrarias especializadas, passou a me ligar diretamente sempre que precisava resolver alguma questão, em vez de utilizar os canais tradicionais da empresa. Ele dizia gostar de conversar com alguém que se lembrava de sua paixão por romances policiais clássicos e do fato de sua filha estudar literatura na universidade. Tempest Livingwell, cujo serviço de catering representava uma das contas mais relevantes da empresa, começou a recomendar nossos serviços para outros empresários, justamente porque apreciava nossas conversas sobre suas visitas às feiras de produtores locais e sobre as receitas herdadas de sua avó. Mês após mês, os índices de satisfação dos clientes continuavam crescendo, enquanto Quinla permanecia obcecada por indicadores de produtividade que ignoravam o aspecto mais importante do negócio. Ela media a velocidade dos atendimentos. Eu fortalecia a confiança que fazia os clientes permanecerem conosco. O ponto de virada aconteceu durante nossa reunião anual de planejamento estratégico. Nosso CEO, Gideon Ashworth, revisava os resultados do departamento quando destacou que a retenção de clientes havia alcançado um nível recorde. Ele elogiou especificamente nossa forma de atender e manter clientes e sugeriu expandir aquele modelo para outros setores da empresa. Observei a expressão de Quinla mudar imediatamente quando o reconhecimento passou a recair justamente sobre aquilo que ela considerava ineficiente. Após o encerramento da reunião, ela me abordou perto do depósito. "Não sei que tipo de encenação você está fazendo", disse ela com a voz carregada de irritação. "Mas esta empresa cresce graças à excelência profissional, não por causa de conversas informais com clientes." Pouco depois, ela me encarregou de realizar uma auditoria completa de todas as interações com clientes ao longo do último ano. Eu deveria documentar cada comunicação, cada acompanhamento realizado e cada iniciativa voltada para o fortalecimento dos relacionamentos. A tarefa era claramente uma punição. Representava centenas de horas de trabalho burocrático que me afastariam justamente da atividade que vinha gerando resultados positivos. Ainda assim, encarei o projeto com a mesma dedicação que aplicava no atendimento aos clientes. Produzi registros detalhados demonstrando não apenas quais contatos haviam ocorrido, mas também de que forma aqueles relacionamentos contribuíam para resultados concretos. Documentei as indicações geradas por Tempest, os serviços adicionais contratados por Vernon, após nossas conversas sobre expansão empresarial e a renovação antecipada do contrato assinada por Broderick, devido à confiança que havia desenvolvido em nossa parceria. A auditoria final, composta por 53 páginas de documentação, demonstrava que o atendimento próximo e o acompanhamento personalizado haviam contribuído diretamente para mais de $200.000 em receitas adicionais. Cada conversa sobre projetos futuros, aniversários, planos familiares ou desafios pessoais fortalecia os vínculos comerciais de uma maneira que concorrentes mais impessoais
dificilmente conseguiam reproduzir. Eu tinha orgulho daquele trabalho. Ele representava não apenas um ano inteiro de dedicação, mas também um ano de conexões genuínas que transformaram a maneira como nossa empresa se relacionava com seus clientes. E foi exatamente isso que tornou o que aconteceu depois tão difícil de aceitar. Quinla convocou uma reunião geral do departamento em uma manhã de terça-feira. Ela anunciou que precisávamos revisar nossos procedimentos de atendimento aos clientes e informou que minha auditoria seria utilizada como estudo de caso durante a discussão. Presumi que finalmente estivesse pronta para reconhecer a importância daquele trabalho. Mas eu estava completamente enganada. Em vez disso, ela me pediu que exibisse toda a auditoria na tela principal da sala de conferências, enquanto o departamento inteiro observava. Então, ela começou a analisar cada observação pessoal, cada detalhe das conversas, cada esforço de fortalecimento de relacionamento com clientes, como se fossem provas de violações dos limites profissionais. Este é exatamente o tipo de ineficiência que prejudica nossos padrões de atendimento, declarou, percorrendo meses de documentação cuidadosamente organizada. Conversas pessoais sobre animais de estimação e hobbies não têm lugar no ambiente corporativo. Estes arquivos representam uma falha completa em manter o distanciamento profissional adequado. Senti o rosto esquentar enquanto 23 colegas observavam minha supervisora desmerecer um trabalho que havia gerado resultados significativos para a empresa. Ela estava transformando minha maior conquista profissional em um exemplo do que não deveria ser feito. Mas então, ela foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Ela abriu o arquivo que continha toda a auditoria que eu havia preparado, reunindo anotações, registros de relacionamento e exemplos concretos de como um atendimento próximo contribuía para os resultados do negócio. A abordagem inteira é um desperdício de tempo, anunciou. Então ela fechou o arquivo e determinou que toda aquela auditoria fosse removida dos processos ativos da empresa. Diante de todos, declarou que aquele trabalho não tinha valor e que não deveria mais servir como referência para a equipe. O documento continuava armazenado nos sistemas da empresa, mas a mensagem era clara. Um ano inteiro de trabalho havia sido publicamente descartado como inútil. O silêncio na sala de conferências era absoluto, enquanto todos assimilavam o que acabara de acontecer. Quinla desviou os olhos da tela com uma expressão satisfeita, claramente esperando que eu aceitasse a humilhação e começasse a refazer tudo de acordo com os métodos que ela defendia. Mas ela havia cometido um erro fundamental. Embora estivesse descartando minha documentação, não estava eliminando os relacionamentos que eu havia construído. Os clientes que confiavam em mim, que me procuravam diretamente e que compartilhavam aspectos pessoais de suas vidas e negócios, continuavam existindo. Essas conexões estavam nas pessoas, não nos arquivos da empresa. Na manhã seguinte, depois que a história daquela reunião começou a circular entre profissionais do setor, meu telefone tocou. Um identificador mostrava Marlowe Partners, uma empresa de consultoria criada recentemente por 3 ex-colegas que haviam deixado o mercado tradicional para abrir o próprio negócio. Atendi a ligação ainda pensando em tudo o que havia acontecido. Zelda, disse a voz do outro lado da linha. Estamos acompanhando seu trabalho há algum tempo e gostaríamos de conversar. A conversa que se seguiu mudaria completamente os rumos da minha carreira. A equipe da Marlowe Partners vinha observando os resultados obtidos pela Pemberton Analytics na retenção de clientes e sabia quem estava por trás de boa parte daquele desempenho. Eles planejavam entrar em contato comigo havia meses. Depois que ouviram relatos sobre o que havia acontecido na reunião, concluíram que aquele era o momento ideal para me procurar. Gostaríamos de iniciar negociações para uma posição de liderança com remuneração significativamente superior à sua atual, incluindo bônus por desempenho e possibilidade futura de participação societária, explicaram. Acreditamos que relacionamentos sólidos com clientes representam o futuro da consultoria empresarial e gostaríamos que você ajudasse a construir essa visão conosco. Aquilo representava uma oportunidade profissional muito acima de tudo o que eu havia imaginado. Trabalhar com pessoas que valorizavam exatamente aquilo que Quinla considerava perda de tempo. Mas o aspecto mais interessante da proposta não era a remuneração.
Sabemos que você não pode compartilhar informações confidenciais da Pemberton, continuaram. Também sabemos que relacionamentos de confiança não são criados por bancos de dados ou relatórios. Eles são construídos entre pessoas. Se algum cliente decidir trabalhar com profissionais em quem confia, essa será uma escolha deles. Entendi imediatamente o que estavam dizendo. Eles não estavam sugerindo nada ilegal ou antiético. Apenas reconheciam uma realidade simples. Clientes costumam preferir trabalhar com pessoas que demonstram interesse genuíno por seus negócios e por suas necessidades. Quando retornei à sala de conferências, Quinla continuava discursando sobre produtividade e eficiência, enquanto meus colegas evitavam contato visual, claramente desconfortáveis com o que haviam presenciado. Ela percebeu minha volta e interrompeu a apresentação. Alguém tem alguma dúvida sobre nossos novos procedimentos de atendimento? Olhei ao redor da sala. Observei os rostos das pessoas com quem havia trabalhado durante 18 meses. Depois encarei a tela onde minha auditoria havia sido exibida poucos minutos antes. Por fim, voltei meu olhar para Quinla. Na verdade, respondi, tenho algo para comunicar. O que aconteceu a seguir se tornaria o momento mais marcante da minha trajetória profissional. Mas o mais interessante não foi uma vingança cuidadosamente planejada. Foi o fato de que as próprias decisões de Quinla começaram a produzir consequências que ela jamais imaginou. Ela acreditava que estava eliminando uma documentação desnecessária. O que realmente rejeitou foi a estratégia de relacionamento que ajudava a manter nossos clientes mais importantes próximos da empresa. Ao descartar aquele trabalho diante de todos, mostrou exatamente como enxergava algo que muitos clientes consideravam essencial. Naquele momento, percebi que não precisava criar nenhum plano elaborado. Bastava permitir que as consequências naturais das escolhas dela seguissem seu curso. Respirei fundo. Estou encerrando minha participação na Pemberton Analytics, anunciei com firmeza. A partir de hoje, vou seguir novos caminhos profissionais e tratarei quaisquer obrigações contratuais restantes com o Departamento de Recursos Humanos e meus representantes legais. A sala inteira mergulhou em silêncio. Era possível ouvir apenas o som constante do ar-condicionado e o leve ruído de uma caneta sendo manipulada nervosamente em algum lugar da mesa. A expressão de Quinla passou da confiança para a confusão. Em seguida, transformou-se em algo muito próximo do pânico. Você não pode simplesmente sair durante uma reunião do departamento, respondeu visivelmente abalada. Existem procedimentos, períodos de transição e protocolos internos. Na verdade, posso tomar minhas próprias decisões profissionais, respondi. Peguei o celular e mostrei os e-mails e mensagens que confirmavam o interesse formal da Marlowe Partners em iniciar negociações. Foi nesse momento que Gideon Ashworth, que observava tudo em silêncio no fundo da sala, deu um passo à frente. Talvez devêssemos conversar em particular antes de tomar qualquer decisão precipitada. Mas eu já estava cansada de conversas reservadas e soluções diplomáticas. Quinla escolheu me expor publicamente, então também enfrentaria as consequências diante de todos. Não há nada para discutir, respondi, recolhendo meus pertences da mesa da reunião. Minha decisão está tomada. Eu entregaria a documentação formal da minha saída dentro de 1 hora. Enquanto caminhava em direção à porta da sala de conferências, senti 23 pares de olhos acompanhando cada movimento meu. Alguns colegas pareciam chocados, outros impressionados, e alguns davam a impressão de estar repensando as próprias escolhas profissionais. Quinla me chamou, com a voz mais aguda do que o habitual. Você está cometendo um grande erro. A Marlowe Partners é uma empresa nova, sem histórico consolidado. Você está abandonando a estabilidade por uma fantasia de que relacionamentos importam mais do que padrões profissionais. Parei junto à porta e me virei para encará-la. Veremos qual abordagem se mostrará mais eficaz. Nas semanas seguintes, finalizei meu desligamento da Pemberton Analytics e, após concluir as etapas formais da transição, iniciei oficialmente minha atuação na Marlowe Partners. O escritório era menor que o da Pemberton, mas transbordava energia e entusiasmo para construir algo diferente no mercado de consultoria. Mais importante ainda,
Eu finalmente trabalhava com pessoas que compreendiam que relacionamentos comerciais são construídos sobre conexões humanas genuínas e não apenas sobre métricas de produtividade e procedimentos padronizados de atendimento. Mas a verdadeira confirmação de que eu havia tomado a decisão certa veio nas semanas seguintes, quando observei as consequências naturais das escolhas de Quinlan se desenrolarem de forma quase inevitável. Eu não havia procurado nenhum cliente da Pemberton. Não fiz ligações comerciais nem enviei mensagens tentando convencer ninguém a mudar de empresa. Apenas atualizei meus perfis profissionais para refletir minha nova posição e continuei sendo a mesma pessoa que havia passado 1 ano fortalecendo relacionamentos autênticos com clientes que precisavam de serviços de consultoria. A primeira ligação aconteceu na manhã de quinta-feira, 3 dias depois de eu começar na Marlowe Partners. Vernon Hutchcraft, proprietário da empresa de manufatura cujo Golden Retriever enfrentava problemas no quadril, ligou diretamente para meu novo número profissional. Zelda, ouvi por meio da minha rede de contatos que você mudou de empresa. Queria parabenizá-la e entender melhor o que sua nova empresa oferece. Conversamos por quase 1 hora sobre as necessidades do negócio dele, seus planos de expansão e, naturalmente, sobre a recuperação do cachorro após o tratamento especializado. Ao final da conversa, ele marcou uma reunião para conhecer melhor os serviços da Marlowe Partners. A segunda ligação veio naquela mesma tarde. Constance Fairweather, cuja empresa têxtil eu havia parabenizado pelo aniversário, queria discutir as necessidades de um projeto futuro com alguém que entendesse a visão da sua empresa. Trabalho com consultorias há 12 anos, ela me disse, e você foi a primeira pessoa que me fez sentir que minha empresa importava por algo além do valor que pagava pelos serviços. Se esse mesmo cuidado existir na nova empresa, tenho interesse em conhecer melhor o trabalho de vocês. Ao final da minha primeira semana na Marlowe Partners, eu já havia recebido contatos de 6 antigos clientes da Pemberton. Não porque eu os tivesse procurado, mas porque eles preferiam conversar com alguém que os tratava como pessoas e não apenas como números em uma planilha. Enquanto isso, na Pemberton Analytics, Quinlan começava a perceber o que realmente havia rejeitado quando descartou toda a estratégia de relacionamento com clientes que eu havia desenvolvido. Soube de seu crescente nervosismo por meio de contatos em comum do setor. Pelo que ouvi, ela tentou retomar reuniões periódicas com alguns clientes importantes, apenas para descobrir que vários deles estavam avaliando outras alternativas antes de renovar seus contratos. Quando entrou em contato com Vernon Hutchcraft para agendar uma revisão trimestral, ele informou educadamente que estava analisando outras opções de consultoria antes de tomar uma decisão. Ao conversar com Constance Fairweather sobre futuros projetos, ouviu que ela vinha pesquisando empresas que demonstrassem uma compreensão mais próxima dos valores de sua organização. 1 a 1, clientes com quem eu havia cultivado relacionamentos ao longo de 1 ano passaram a avaliar a possibilidade de trabalhar com alguém que conhecia seus desafios, suas preferências e suas necessidades específicas. Quinlan acreditava que a fidelidade dos clientes estava vinculada exclusivamente à marca Pemberton e à qualidade técnica dos serviços. Ela estava descobrindo que a fidelidade também era influenciada pelas conexões humanas que faziam as pessoas se sentirem valorizadas e compreendidas. Na 3ª semana após minha saída, recebi uma ligação que deixou ainda mais claro o impacto daquela decisão. Broderick Yates, o proprietário da rede de livrarias especializadas que costumava me ligar diretamente, queria compartilhar uma impressão. Alguns clientes comentaram posteriormente que as conversas com Quinlan reforçaram a impressão de que a empresa não compreendia a importância dos relacionamentos pessoais, explicou. Ele soltou uma risada breve, mas sem qualquer traço de diversão. Parecia que ela estava tentando convencer as pessoas de que relacionamento não deveria influenciar decisões comerciais. Isso acabou produzindo exatamente o efeito contrário. Aquela observação resumiu perfeitamente o problema. Mesmo diante de evidências concretas de que relacionamentos influenciavam decisões empresariais, Quinlan continuava presa à mesma visão. Ela ainda tentava convencer os clientes de que indicadores de produtividade eram mais importantes do que confiança, proximidade e compreensão. Ao final do meu primeiro mês na Marlowe Partners, 14 antigos clientes da Pemberton já haviam migrado para nossa empresa ou iniciado conversas sobre possíveis mudanças futuras.
Essas não eram contas pequenas. Representavam algumas das contas mais relevantes da empresa e indicavam uma possível queda significativa de receita caso aquelas mudanças fossem concretizadas. Eu não estava recrutando ninguém ativamente. Apenas permanecia disponível quando me procuravam, lembrando detalhes importantes de suas vidas e negócios, e oferecendo o mesmo acompanhamento próximo que havia construído nossos relacionamentos desde o começo. Nem todos os clientes decidiram mudar. Muitos permaneceram na Pemberton por questões contratuais, histórico de relacionamento institucional ou preferência pela estrutura da empresa. Mas um número suficiente passou a considerar alternativas, gerando preocupação entre os executivos. A Marlowe Partners estava crescendo acima das projeções mais otimistas, enquanto a Pemberton Analytics enfrentava um dos períodos mais delicados de retenção de clientes de sua história. A parte mais gratificante não era o dinheiro nem o reconhecimento profissional, embora ambos fossem extremamente satisfatórios. A parte mais gratificante era saber que toda aquela situação havia sido criada pelas próprias escolhas de Quinlan e por sua recusa em reconhecer aquilo que os clientes realmente valorizavam. Ela poderia ter apoiado minha forma de fortalecer relacionamentos. Poderia ter aprendido com os índices de retenção e satisfação que melhoravam continuamente. Poderia ter reconhecido que o atendimento próximo gerava resultados concretos para a empresa. Em vez disso, escolheu me humilhar publicamente e descartar um trabalho que demonstrava, com evidências, como relacionamentos bem construídos contribuem para a fidelização dos clientes. Tudo porque acreditava que sua visão excessivamente focada em produtividade era mais importante do que os resultados que estavam diante dela. 2 meses após minha saída, soube por contatos profissionais que Gideon Ashworth havia convocado uma reunião extraordinária do conselho para discutir os problemas relacionados à retenção de clientes. A Pemberton Analytics começava a discutir cenários de contenção de custos e possíveis ajustes operacionais, caso a tendência de perda de clientes continuasse nos meses seguintes. Quinlan, que antes demonstrava tanta convicção em seus padrões profissionais e indicadores de produtividade, agora se via obrigada a explicar como a empresa estava perdendo uma parcela relevante de suas principais contas ao longo dos meses seguintes. Segundo pessoas que ainda trabalhavam lá, ela tentou inicialmente atribuir as perdas à minha saída, alegando que eu havia comprometido os relacionamentos com os clientes ou agido de forma inadequada para atraí-los para outra empresa. Mas a sequência dos acontecimentos não sustentava essa narrativa. Os clientes não começaram a sair logo após o meu desligamento. Muitos permaneceram por algum tempo, avaliando como seria o atendimento sob a nova metodologia defendida por Quinlan. Foi somente depois de experimentarem essa abordagem excessivamente focada em produtividade que alguns passaram a procurar alternativas que oferecessem um contato mais próximo e humano. A análise conduzida pelo conselho acabou confirmando algo que eu poderia ter explicado meses antes. Clientes escolhem empresas de consultoria com base em confiança, qualidade da comunicação e na sensação de serem valorizados. Eles não tomam decisões apenas pela velocidade de resposta ou pela eficiência com que suas demandas são classificadas internamente. Quinlan passou mais de 1 ano tratando o fortalecimento de relacionamento com clientes como uma perda de tempo. Agora, enfrentava as consequências dessa visão na forma de clientes reconsiderando suas parcerias e gerando preocupação real sobre o futuro da empresa. 3 meses após minha saída, recebi a ligação que encerrou esse capítulo da história. Gideon Ashworth entrou em contato pessoalmente para conversar sobre o que chamou de uma possível oportunidade de colaboração. Ele queria saber se a Marlowe Partners teria interesse em avaliar possíveis parcerias comerciais, transferência de algumas contas e iniciativas de cooperação entre as empresas durante o processo de reestruturação que a Pemberton Analytics estava atravessando. A empresa que havia tratado minha forma de se relacionar com os clientes como algo sem valor, agora buscava apoio justamente de uma organização construída sobre os mesmos princípios que Quinlan havia rejeitado. Durante a conversa, Gideon comentou que a liderança do departamento de relacionamento com clientes também estava sendo reavaliada. Nas entrelinhas, era evidente que a situação de Quinlan dentro da empresa já não era tão sólida quanto antes. "Preciso fazer uma pergunta", disse ele perto do fim da ligação. "Você estaria aberta a discutir uma consultoria estratégica
ou participação temporária em um projeto de recuperação do relacionamento com clientes. Estamos dispostos a conversar sobre condições bastante atrativas. A ironia daquela situação era difícil de ignorar. Apenas alguns meses antes, meu trabalho havia sido publicamente descartado diante dos meus colegas. Agora, a mesma empresa procurava ajuda para reconstruir exatamente aquilo que havia decidido abandonar. Ainda assim, eu não tinha qualquer interesse em retornar a um ambiente que só reconheceu o valor do meu trabalho depois de enfrentar sérias consequências. Agradeço o convite, respondi. Mas estou muito satisfeita onde estou. A Marlowe Partners compreendeu a importância do relacionamento próximo com os clientes desde o início, sem precisar aprender essa lição durante uma crise. Ao longo do primeiro ano na Marlowe Partners, assumi responsabilidades cada vez maiores e fui promovida para uma posição executiva de liderança e incluída em um plano de participação societária condicionado ao cumprimento de metas de longo prazo. Os clientes que decidiram trabalhar conosco ajudaram a impulsionar um dos períodos mais bem-sucedidos da história da empresa. Nem todos os clientes decidiram mudar. Muitos permaneceram na Pemberton por questões contratuais, histórico de relacionamento institucional ou preferência pela estrutura da empresa. Mas um número suficiente passou a considerar alternativas, gerando preocupação entre os executivos. Enquanto isso, a Pemberton Analytics avançava em seu processo de reestruturação. Houve redução de equipes, fechamento de operações menos rentáveis e mudanças significativas na estrutura organizacional. Posteriormente, a empresa passou por um processo de fusão com outra organização do setor. Quinlan não permaneceu após essa transição. Soube de sua saída por meio de atualizações profissionais e de conversas com pessoas da minha rede de contatos. Segundo alguns ex-colegas, ela passou os últimos meses tentando reconstruir relacionamentos com clientes utilizando praticamente a mesma abordagem impessoal que havia contribuído para os problemas enfrentados pela empresa. Pelo que ouvi, ela nunca compreendeu completamente a origem da situação. O problema não era sua capacidade técnica nem seu conhecimento profissional. O problema era sua convicção de que relações comerciais deveriam funcionar apenas como transações, sem considerar o fator humano. A última informação que recebi veio de um contato em comum que comentou que ela enfrentava dificuldades para encontrar posições equivalentes no mercado. Muitos recrutadores demonstravam cautela ao analisar sua experiência recente, especialmente porque ela esteve ligada a um período complicado de retenção de clientes. Também não senti satisfação com as dificuldades dela. Minha verdadeira sensação de realização vinha de outra fonte. Os princípios que ela havia ridicularizado passaram a ser cada vez mais reconhecidos em todo o setor como elementos fundamentais para o crescimento sustentável dos negócios. Empresas de consultoria passaram a investir mais em estratégias de relacionamento com clientes. Programas de desenvolvimento profissional começaram a enfatizar a importância da empatia, da comunicação personalizada e do acompanhamento individualizado. Organizações bem-sucedidas adotavam exatamente os conceitos que Quinlan insistia em desconsiderar. Ela se equivocou sobre o que os clientes valorizavam. Equivocou-se sobre o que realmente impulsionava resultados consistentes. E se equivocou sobre o papel das conexões humanas dentro das relações profissionais. O mais interessante é que esse erro não foi exposto por meio de um plano elaborado, nem por qualquer ação calculada da minha parte. Tudo aconteceu porque ela decidiu rejeitar publicamente uma estratégia que ajudava a manter nossos clientes mais importantes próximos da empresa e, depois disso, as consequências seguiram seu curso natural. A forma mais elegante de vingança costuma ser aquela em que a própria pessoa cria os problemas que mais tarde irão prejudicá-la. Você apenas segue em frente enquanto as decisões equivocadas produzem seus próprios resultados. Hoje, 2 anos depois daquela reunião diante de 23 colegas, lidero a área de relacionamento com clientes de uma das empresas de consultoria que mais crescem em nossa região. Nosso crescimento foi construído sobre um princípio simples, mas poderoso. Relacionamentos comerciais prosperam quando as pessoas se sentem valorizadas, compreendidas e genuinamente importantes para quem as atende. Todos os dias trabalho com clientes que apreciam ser lembrados em momentos importantes.
ter suas conquistas reconhecidas e contar com profissionais que realmente se interessam pelos desafios que enfrentam. E todos os dias me recordo de uma lição fundamental. A melhor resposta para quem subestima seu trabalho é continuar obtendo resultados. Quinlan acreditou que estava descartando documentação sem utilidade quando rejeitou todo aquele trabalho. O que ela realmente rejeitou foi a estratégia de relacionamento que ajudava a manter nossos clientes mais importantes próximos da empresa. Às vezes, a vingança mais satisfatória não exige confronto algum. Basta permitir que as pessoas convivam com as consequências das próprias decisões, enquanto você continua construindo algo melhor em outro lugar. Se você se identificou com essa história, ou já passou pela experiência de ver um trabalho importante ser desvalorizado, conte sua experiência nos comentários. Muitas vezes, a melhor forma de lidar com uma decepção profissional é conversar com pessoas que entendem exatamente o que significa ter suas contribuições ignoradas por quem deveria reconhecê-las. O maior erro de muitos profissionais não está na falta de habilidade, mas na incapacidade de reconhecer valor quando ele não se encaixa em métricas tradicionais. Quinlan não falhou por incompetência técnica, mas por ignorar algo invisível aos seus relatórios: a confiança. Zelda provou que resultados sustentáveis não nascem apenas de eficiência, mas de conexão humana. A lição aqui é clara: quem reduz pessoas a números inevitavelmente perde o que não pode ser medido. Em qualquer ambiente competitivo, quem entende pessoas constrói vantagem real. E mais importante, quando seu valor não é reconhecido, insistir pode ser menos estratégico do que reposicionar-se onde ele será amplificado. Essa história revela um padrão silencioso no mundo profissional. Muitas estruturas não são feitas para reconhecer quem realmente gera valor, mas sim quem se encaixa nelas. Zelda não venceu por confrontar diretamente, mas por sair do sistema que limitava seu impacto. Isso levanta uma questão desconfortável. Quantas pessoas continuam presas em ambientes que jamais reconhecerão sua contribuição? O verdadeiro poder não está em convencer quem não quer ver, mas em perceber quando é hora de sair e crescer em outro lugar. No fim, o reconhecimento que você busca pode não estar onde você está tentando provar seu valor, e insistir pode ser o maior erro estratégico. Agora me diz: se você tivesse que escolher hoje, preferiria segurança sem reconhecimento ou risco com crescimento real? E você acredita que Zelda tomou a decisão certa ao sair no auge da humilhação? Ou teria sido mais estratégico permanecer e provar seu valor dentro da empresa? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre carreira e valor profissional, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas histórias podem mudar completamente a forma como você enxerga o jogo.